aqui, gente. Oi. Graça e paz, irmãos, da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvamos ao Senhor por mais um dia que o Senhor está nos dando. Pastor Daniel já está aí? Graça e paz, irmãos, da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvamos ao Senhor por mais um dia que o Senhor está nos dando. Pastor Daniel já está aí? Gente, então nós estamos felizes com a presença do pastor Paulo Vicente. Queremos dar a oportunidade para que ele se apresente, para que ele fale um pouquinho dele, e logo em seguida ele vai ter, então, o tempo de 40 minutos, 45, para expor o tema desta manhã. Então, vamos orar ao Senhor, pedindo que Deus ilumine o entendimento do pastor Paulo, e que esse encontro aqui seja um encontro em que possa promover muito aprendizado. E é bom que, enquanto nós estivermos ouvindo o pastor, haja caneta por perto, papel, para que você possa fazer a sua pergunta, e nesse segundo momento, possamos ter uma participação e uma interação muito maior, para que possamos aprender o máximo que for possível nesta manhã. Então, vamos orar ao Senhor nesta manhã. Deus, muito obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, porque o Senhor nos despertou mais esse dia. Que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, possa abençoar o pastor Paulo nesta manhã, de modo que ele possa ser um instrumento de Deus para a Segunda Igreja Batista de Candeias e as demais igrejas que estão participando neste momento. Que o Senhor Jesus possa atentar para abrir o nosso coração para receber a tua palavra. No nome do Senhor Jesus, continue falando conosco. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Então, pastor Paulo, amém. Esta é a sua vez. Queridos, eu sou o pastor Paulo Vicente Ferreira das Neves. Durante 14 anos, fui pastor da primeira igreja batista em Hortolândia, aqui em São Paulo. Normalmente estou aposentado, né? Mas também leciono na Faculdade Teológica Batista de Campinas já há mais de 17 anos. E aqui a minha área é histórica. Eu sou doutor em teologia histórica, mestre em teologia pastoral e mestre em teologia sistemática. E na área de sistemática, o meu campo é movimento batista, doutrinas batistas, tudo que é batista, confissões batistas, e é uma área que eu amo demais, sou apaixonado demais. Inclusive, terminei recentemente de escrever um livro sobre as confissões batistas. Nós tivemos aqui o tempo de rastrear mais de 123 confissões batistas, mas as que estão em vigor, nós temos aproximadamente 48 confissões em vigor, se nós juntarmos a confissão da Aliança Batista Mundial. Só essa Aliança Batista Mundial já tem muitas igrejas e muitas denominações, convenções batistas juntos. A minha grande preocupação hoje é falar sobre Daniel, um personagem extremamente importante do Antigo Testamento. Mas, ao mesmo tempo, ele tem um texto que é desafiador. E eu, nesta manhã, para falar sobre pós-modernidade, nós temos que citar
texto de Daniel. Não sei se você está com a sua Bíblia aí. Eu estou usando a Bíblia na nova versão transformadora. Mas ela é Bíblia, a palavra de Deus, está bem jovial, e é muito interessante este texto. Daniel, capítulo 2, os versos de 20 a 21, diz assim, de 20 a 22, aliás, ele diz assim: louvado seja o nome de Deus para todo sempre, pois a ele pertencem a sabedoria e o poder. Ele muda o curso dos acontecimentos, remove reis dos seus tronos e põe outro no lugar. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos eruditos. Revela coisas profundas e misteriosas. E sabe o que está escondido nas trevas, embora ele mesmo seja cercado de luz. Eu quero chamar sua atenção para uma coisa, é que a pós-modernidade é a nossa grande preocupação do momento. Por quê? Porque nós estamos vivendo um tempo em que nós, crentes evangélicos, ou pessoas normais, não importa a religião, estamos vivendo um tempo de grande transformação. As transformações são muito rápidas. Tudo é para ontem ou antes de ontem, porque o que está se passando hoje já está passado demais. Então, as mudanças estão sendo extremas e muitas delas confusas. Esse tempo é chamado de pós-modernidade. O que significa pós-modernidade? É um período de mudanças radicais, ou seja, mudanças éticas, mudanças de costumes, mudanças de comportamentos, mudanças na tecnologicidade da sociedade, mudança na praticidade das coisas. As coisas estão mais práticas. E isso é bom e ruim, porque à medida que vamos nos deixando envolver pelas questões de ordem muito práticas, nós abrimos mão da profundidade, da fundamentação. Por exemplo, hoje, as ideologias estão se difundindo mais, as heresias estão se difundindo mais, porque as pessoas não têm mais tempo para ler as Sagradas Escrituras. As pessoas são teleguiadas pelo que ouve o pastor fulano dizer, pelo que ouve outro pastor falar, pelo que ouve outro pregador dizer, e acaba isso virando verdade. Então, é de suma importância que, neste momento de grande transformação que está passando o mundo, nesse momento de pós-modernidade, a gente tenha um conhecimento muito inteligente, interessante e constante das Sagradas Escrituras. Uma coisa que a nossa geração precisa aprender é ler a Bíblia todos os dias. Por exemplo, muita gente nas nossas igrejas evangélicas preferem mais ler o Novo Testamento do que o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Eles procuram ler o Novo Testamento porque tem uma péssima impressão de que o que vale hoje são os ensinos de Jesus e os ensinos apostólicos. Só que essas pessoas se esquecem de um detalhe importante, que Deus se deu a revelar no Antigo Testamento. Milagres pontuais de Deus,
revelações pontuais de Deus, demonstração da sua personalidade e do seu caráter vão acontecer no Antigo Testamento. Então, é de suma importância que, quando você vai fazer uma leitura bíblica, você comece entendendo bem o Antigo Testamento e depois o Novo Testamento. Por outro lado, é de suma importância que a gente tenha sempre a consciência de que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós estamos na pós-modernidade, e pós-modernidade significa período de mudança de pensamentos. Existem pensamentos demais espalhados por aí. E entre esses muitos pensamentos religiosos, esses pensamentos têm gerado muitas seitas e movimentos religiosos à parte. Por exemplo, se a gente não entender bem o que é pós-modernidade, a gente não vai entender bem os braços da pós-modernidade. Por exemplo, se você não entender que já estamos na pós-modernidade, que estamos enfrentando um período de grandes e graves mudanças, seja nos costumes, seja no comportamento, seja na tecnologia, seja na praticidade das coisas, você não vai entender, por exemplo, quais são os braços da pós-modernidade. Quer ver um exemplo? Um dos braços da pós-modernidade é a secularização. É quando coisas que eram santas, sagradas, deixam de ser santas, deixam de ser sagradas para serem comuns. Antigamente, ir à igreja era um momento tremendo dos crentes, porque nós íamos lá para ter uma comunhão com os irmãos e termos mais proximidade com Deus, quando Deus ia falar grandemente e poderosamente com toda a sua congregação reunida. Hoje, ir à igreja ou não ir à igreja não faz muita diferença para esta geração. Por quê? Porque ela acha que existem coisas mais importantes para fazer além de ir na igreja. E um detalhe que para nós está ficando muito, muito perigoso é que muitas das vezes esses jovens têm razão. A igreja é extremamente chata. Quem está na direção das programações não está antenado para alcançar esta geração. Não está devidamente instruído para alcançar esta geração. E esta geração precisa muito ser alcançada pela palavra do Senhor. E ela precisa ser despertada para o temor do Senhor. Ela precisa ter consciência do que está realmente mexendo com o seu modo de ser, pensar e agir. Por exemplo, a secularização, ela tira o senso de sagrado da gente. Por exemplo, a gente já não respeita muito pai e mãe porque a gente perdeu a noção de que Deus, através das Escrituras, estabeleceu 10 mandamentos. E entre os mandamentos está honrar pai e mãe. Por quê? Porque se eu honrar pai e mãe, os meus dias serão prolongados na terra. Você está vendo que tantos adolescentes e jovens morrem cedo porque eles desonram pai, desonram mãe, não levam a sério a questão de obedecer a palavra de mãe, de pai, orientação de mãe, orientação de pai.
acham que isso está ultrapassado. E não está ultrapassado, não, porque esta orientação foi dada pelo Eterno. Foi dada pelo Eterno, pelo Pai de todas as consolações, pelo Pai de toda a criação. Foi dada por Deus, em nome de Jesus. E eu gostaria de chamar sua atenção para algumas coisas. A secularização, ela tem invadido as igrejas de tal maneira que muita gente não percebe. Por exemplo, antigamente você se preocupava com a maneira como você se vestia para ir na igreja. Hoje você se veste de qualquer maneira para ir na igreja. Eu sou do estado do Rio de Janeiro e as pessoas pensam que no Rio de Janeiro só tem praias. Olha só, o Rio de Janeiro tem mais de 70 cidades. E 14 cidades dela são costeiras. O restante é tudo interior, serra. Mas as pessoas, às vezes, têm uma ideia errada de que o pessoal que mora à beira da praia vai na igreja de qualquer maneira. As pessoas que moram perto de igrejas que estão cercadas por praias, elas vão na igreja ou de terno e gravata, ou as mulheres bem vestidas, ou os jovens de calça jeans, mas de camisa muito bem posta, com um tênis muito caro, mas bonito. É a melhor roupa que eles vão na igreja. Eles vão na igreja com a melhor roupa. Por quê? Porque para se apresentar diante de Deus, temos que nos apresentar com o melhor que possuímos exteriormente. E para nos apresentarmos diante de Deus, temos que estar com o nosso coração voltado para Ele, com vontade de aprender dele. É muito importante que a gente nunca perca isto de vista. E um detalhe, ainda que estejamos num período de grandes mudanças, seja de costumes, seja de comportamento, seja numa era de grande tecnologia, de praticidade para as coisas, Deus continua sendo Deus. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Tudo que fazemos para que a sociedade seja melhor, devemos fazer para a honra e para a glória de Deus. Quando queremos melhorar a educação do nosso país, do nosso estado ou do nosso município, é para que as pessoas compreendam melhor quem é Deus, possam glorificar melhor a Deus, possam conhecer e ter intimidade com esse Deus. Então, é de suma importância que as pessoas não se esqueçam que, muito embora estejamos na pós-modernidade, Deus ainda precisa ser amado. Deus precisa ser adorado. E mais, a nossa adoração só pode ser devotada a Ele. Não podemos adorar coisas, pessoas, circunstâncias. Temos que ter o nosso olhar voltado para Deus. Um dos braços da pós-modernidade está sendo a secularização. As pessoas estão tendo um problema muito sério. Elas estão deixando para valorizar as coisas de Deus em último grau. E quando a gente começa, você deixa de ir na igreja porque domingo é um dia comum. Você deixa de orar porque você pode orar a qualquer hora. Você deixa de ler a Bíblia porque ela não é tão relevante. Isso significa efeitos da secularização. Ou seja, a cultura induz e seduz você
a pensar que outras coisas são mais relevantes. E é de extrema importância que você entenda que nada é mais relevante, que nada é mais significativo do que o próprio Deus. E a sua vida, ela só tem significado se o que você faz, se o que você pensa, se o que você idealiza, se o que você realiza é para a honra e glória de Deus. Não percam isso de vista. Por outro lado, a sociedade hoje, a pós-modernidade, tem um outro braço, que é o pluralismo. O que é pluralismo? É o excesso de opções. Você já parou para observar hoje que a nossa sociedade tem excesso de opções? A juventude tem excesso de opções. Os adultos têm excesso de opções. As crianças têm um mundo de opções para elas. Então, ela precisa ser orientada. Esse mundo precisa ser orientado de tal maneira que ele possa compreender que, no mundo de opções, só podemos optar por um Deus. No mundo de circunstâncias mil, temos que estabelecer uma prioridade, que é viver para a honra e para a glória de Deus, através do que fazemos, através do que falamos, através de tudo que possamos fazer nesta geração. Estamos vivendo uma geração onde a pluralidade é importante. É interessante porque antigamente só podia haver a relação entre homem e mulher. Hoje, a homossexualidade já é uma questão natural. E, para piorar, já não existe só a homossexualidade. Existem algumas pessoas que têm práticas bestiais. Está com sua mulher ou está com seu par fazendo práticas animalescas no ato de sexualidade ou agindo, tratando pessoas como se fossem objetos de satisfação. Isso é uma tristeza. Isso se chama bestialidade comportamental. A doutora Clanaide, que é a nossa psicóloga, pode traduzir bem. Isso é bestialidade comportamental. Amados, isto é pecado. Isto foi introduzido no nosso meio através da cultura. E uma coisa que você vai parar para observar muito bem, nesse pluralismo, nesse mundo plural, existe N coisas, N fatores que distraem, que nos chamam a atenção. Então, as opções que fazemos se dá por excesso, as escolhas que fazemos se dá devido ao excesso de opções que este mundo nos oferece. E existe um terceiro braço da pós-modernidade. E eu não sei qual desses que é o mais perigoso. É a privatização. É quando tudo que você visa é o seu bem-estar. Ah, mas acontece que você não deveria agir assim. Eu me sinto bem assim. E a igreja? A igreja que se vire. E o ensino do pastor? O pastor que fica o ensino dele. E você? Eu vou viver a minha vida. O que interessa é o que eu penso, é o que eu sinto, é o que eu falo, é o que eu faço. Vale o que eu estou
idealizando, o que eu estou pensando. Isto não é só egoísmo. Isto, na realidade, vou trazer à tona a doutora Cleonaide, isto é, na realidade, uma prática privativa. As pessoas hoje, elas estão escravizadas ou pela secularização, ou pela pluralidade de opções, ou pela privatização. Ou elas criam um mundo particular delas e elas vivem em função delas, elas vivem para elas se realizam só com elas. Esse sentimento de privatização é muito perigoso. E a nossa juventude, que muitas das vezes não tem discernimento, ela acaba sendo refém dessas coisas. Falo que ela acaba sendo refém dessas coisas porque na universidade você encontra secularização, você encontra pluralidade, você encontra privatização, você encontra tudo dentro da universidade. Quando você está estudando, se formando, você se depara com pessoas de várias nacionalidades, de várias culturas, de vários valores, de diversidade de pensamento as mais variadas. Então, essa universalidade de sentimentos e expressões acabam gerando em nós um sentimento de privatização. Você é aquilo que me agrada. Vou me dedicar àquilo que me faz bem. Eu não quero saber se o que me faz bem prejudica as pessoas que estão à minha volta. Eu não quero saber se o que me faz bem, que o que me satisfaz, prejudica a sociedade onde estou. Eu não quero saber se o que eu estou pensando e o que eu estou fazendo prejudica a igreja, o pastor ou a liderança da igreja onde eu estou. Isso é um efeito massivo e preocupante da pós-modernidade. Então, vocês já perceberam que a pós-modernidade só tem 3 braços, mas 3 braços bandidos e do inferno. A secularização, a pluralidade e a privatização. Quando ela não pega você, secularizando você, ela pluraliza você. E quando ela não consegue pluralizar você, ela privatiza você no seu mundo particular. E seu mundo particular acaba gerando problemas para quem está à sua volta. Então, é muito importante que a gente também pare para observar as consequências pontuais da pós-modernidade. Por exemplo, quando as pessoas elas estão extremamente envolvidas com a secularização, com a pluralização e com a privatização, geralmente falta nelas o temor de Deus. Você já parou para observar que as pessoas que não têm temor de Deus, elas são extremamente secularizadas? Você já procurou ver que, geralmente, as pessoas que não têm temor de Deus, elas vivem num mundo muito plural? Elas se preocupam muito com as opções à sua volta. E um detalhe, que as pessoas que estão envolvidas na pós-modernidade, elas têm um mundinho particular. Você já procurou ver, dentro das nossas igrejas, nós temos pessoas com mundinhos particulares. E esses mundinhos particulares podem atrapalhar a nossa missão como igreja. Isto é, eu, no meu mundinho particular, tento influenciar outras pessoas e elas acabam aderindo ao meu mundinho particular e a verdade de Deus que é proclamada nos púlpitos das igrejas
acabam sendo relativas ou desnecessárias. Olha que perigo triste essa questão de pós-modernidade pode trazer para dentro das igrejas. Mas um detalhe é que, geralmente, essa questão da pós-modernidade ela pode gerar em nós a desnecessidade da religião. Você já parou para observar que esse período de pós-modernidade é um período em que temos muitas pessoas que são ateias? Mas deixa eu explicar uma coisa para você. O que está se desenvolvendo hoje é um ateísmo prático ou ateísmo pragmático. Ou seja, eu mando na minha vida, eu faço o que eu quero e eu não percebo que Deus foi tirado da minha maneira de ser, pensar e agir. Eu ajo como se Deus não existisse, eu ajo como se Deus não mandasse nos meus pensamentos ou sentimentos e vontade, eu ajo como se Deus não tivesse controle da sociedade. Eu ignoro Deus. Isto que nós chamamos de ateísmo prático. E ele não está longe de nós. Está mais perto de nós do que possamos perceber. Por exemplo, na época do carnaval, quando a gente está procurando fazer aquela festa toda, a gente não quer saber de igreja, não quer saber de religião, vamos festejar, vamos comemorar. A gente esquece completamente igreja. Agora, você já parou para observar que logo depois que a gente vive o período de carnaval, o que a gente procura? A igreja. A gente procura a igreja. Para quê? Para se reconciliar, né? Para fazer uma lavagem, para limpar todas aquelas coisas ruins que a gente juntou no carnaval, não é verdade? Isso é muito significativo. Então, as pessoas elas acabam tendo necessidade dessas coisas. Então, é muito importante que uma das consequências da pós-modernidade que a gente nota muito é a falta de temor de Deus. Mas uma coisa é a autossuficiência do homem. As pessoas se tornam muito autossuficientes. Elas querem se autoaperfeiçoar. Você já procurou ver que a literatura de aperfeiçoamento profissional, aperfeiçoamento mental, elas estão muito em voga hoje? Por quê? Porque é uma forma de sustentar a autossuficiência do homem. O homem pode viver sem auxílio do divino. Ele mesmo pode se autopromover. Esse comportamento, a doutora Cleonaide entende bem, né? É comportamento antropocêntrico. O homem vive para si em função de si mesmo, em função dos seus valores, em função da sua cultura. E é muito importante que a gente entenda que a desnecessidade da religião ou da religiosidade, esse ateísmo prático, acaba nos levando a outros problemas. Por exemplo, uma das consequências da pós-modernidade é a necessidade extrema dos suportes tecnológicos. Por exemplo, você já parou que essa geração é uma geração que não gosta de ouvir um sermão de 10 minutos, mas passa a vida na internet? Você já parou para observar que esta é uma geração que não tem paciência para ouvir 10 minutos de orientações bíblicas ou de orientação dos pais, mas passa 10 anos no celular?
não sai do celular. Outra coisa, você já parou para observar que quando essas pessoas não estão na internet, não estão no celular, as melhores estão em sites especializados. E quando elas não estão em sites especializados, algumas estão nos telejornais. Então, é uma diversidade de necessidades. Então, hoje nós temos uma necessidade extrema de suportes tecnológicos. Isso é fruto, consequência da pós-modernidade. Então, você não pode e não deve ignorar. Como é que eu vou pregar o evangelho para esta geração que tem excesso de motivação? Como é que eu vou testificar da necessidade de viver para o evangelho se essa gente já aprendeu a viver sem Deus, já aprendeu a ser autossuficiente, se essa gente já aprendeu que a religião é algo desnecessário, se essa gente já se tornou escrava dos suportes tecnológicos da pós-modernidade. A questão é a seguinte: essa gente precisa pousar. Ela precisa entender que a vida delas tem etapas que não podem ser puladas. Por exemplo, primeira etapa, não podemos ignorar Deus. Não podemos ignorar Deus. Não podemos ignorar a família. Não podemos ignorar a igreja, que é a extensão da família que temos. Não podemos ignorar as necessidades das pessoas que estão à nossa volta. Por quê? Porque quando atendemos às demandas dessas pessoas que estão à nossa volta, amanhã, quando estivermos passando qualquer necessidade, ou a igreja estiver passando qualquer necessidade, essa pessoa que foi assistida por nós ou pela igreja vai ter satisfação de ajudar a igreja ou de nos ajudar. Então, a vida, ela é um ciclo muito pontual e é de suma importância que a gente entenda uma coisa. Estamos enfrentando um período de mudanças radicais? Estamos. Isso é importante por quê? É importante porque ou isso nos aproxima de Deus ou nos afasta totalmente de Deus. O importante é que isto venha nos aproximar de Deus, porque as mudanças radicais vão colocando em nós o quê? Temor. Nos faz orar mais, ler a Bíblia com mais discernimento, nos faz compreender melhor que esse desenvolvimento tecnológico foi planejado por Deus, idealizado por Deus, para beneficiar a nossa geração. Então, é de suma importância. Quer ver um benefício dessa tecnologia, dessa tecnologização? Esse momento que a gente está vivendo, quando a igreja não está podendo se reunir em todo lugar, e nós estamos aqui reunidos. Você na Bahia e eu aqui em São Paulo. Olha só que coisa tremendona, camaradas. Que coisa linda. Então, a igreja de Deus está aqui reunida. Eu não sei se prestei os devidos esclarecimentos. A minha intenção foi ser o mais simples possível, até para dar espaço para pergunta. Não sei se tem alguma pergunta a ser feita. Eu vou pedir licença, que vou tomar um pouco de café aqui, sabe?
Pastor, o Cleonai tem alguma coisa? Esse é um dos benefícios. É um dos benefícios dessa tecnologização, né? A gente pode ter o papo aqui, tomando um cafezinho, não é? Isso é maravilhoso, pastor. Fica à vontade. Queridos, olha só, eu não sei se ficou alguma dúvida, mas eu gostaria de explicar bem essa questão de secularização, porque muitos pastores, educadores religiosos, professores de escola bidominical não estão sabendo o que está acontecendo à nossa volta, que a juventude está com outros interesses. Na realidade, deixa eu esclarecer para vocês. O que está acontecendo é que essa juventude está vivendo um período de pós-modernidade. Essa juventude está enfrentando um período de mudanças radicais. As telenovelas, os filmes no cinema estão mudando os costumes, os comportamentos, a maneira prática das pessoas serem e pensarem e agirem. Então, é muito importante que as pessoas saibam o que está acontecendo ao redor delas, o que está induzindo elas. Entendeu? É de suma importância essa questão. Não sei se ficou alguma pergunta no ar em função disso, né? Então, pastor... Pastor, eu estou verificando aqui no nosso chat, está chovendo de perguntas aqui. Vai ser bem legal essa interação, né? As irmãs e os irmãos estão participando bastante, e o nosso técnico aí vai começar a expor as perguntas, mas deixe eu expressar aqui, o pastor, a minha gratidão, né? o quanto a sua exposição edifica, porque esse é um conflito pelo qual os líderes cristãos estão passando, não é? Como dar a resposta, como que o evangelho vai responder às demandas desse tempo. Eu vou lembrar do Timothy Keller, em seu livro Igreja Central, ele diz que o que vai definir o movimento da igreja é o domínio da doutrina, o domínio da palavra e a capacidade de leitura do tempo. Isso vai definir o movimento da igreja. Então, quando o pastor expõe, não é, quando o pastor tira essa radiografia da pós-modernidade, suas características, isso dá para a gente uma iluminação muito especial, até para que a gente planeje as ações da própria igreja, como ela responde a isso. Então, a minha primeira pergunta, pastor, acho que eu vou inaugurar aqui a série de perguntas, que é: quais são os passos práticos que a gente dá para viver nesse tempo, né? Para não negociar a essência do evangelho, mas para alcançar o homem desse tempo e essas demandas plural, essa demanda privativa, né? Essa característica privativa, essas demandas plurais e essa secularização que alcança esse ser humano. Quais são os passos práticos da igreja em direção ao alcance dessas pessoas e a edificação deste dentro, né, do ambiente? Pastor Daniel, olha só, uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer é ler a Bíblia deste tempo. Olha só, a Bíblia na linguagem de hoje, desta geração, ela nos faz entender algumas questões pontuais. Mas o mais importante não é necessariamente isso. O mais importante é nós fazermos a leitura da Bíblia diariamente. E um caminho das pedras que eu dou para os pastores e liderança: leiam primeiro o Novo Testamento. Porque se você não entender a teologia de Jesus nos evangelhos e a interpretação da teologia de Jesus nos escritos paulinos e joaninos, esquece Antigo Testamento. Porque Jesus ele veio viver
e interpretar o Antigo Testamento. Então, as histórias do Antigo Testamento vão perder relevância se você não entender bem o Novo Testamento. Outra coisa, quando for estudar o Antigo Testamento, estude com um foco. Por exemplo, você vai estudar os livros históricos. Qual é o foco dos livros históricos? Estudar os tipos de personagens do Antigo Testamento. Aqueles que tinham temor de Deus e aqueles que pecaram contra Deus e aqueles que levaram o reino de Judá e de Israel a se perderem. Houve reis que temeram a Deus e viveram debaixo da direção dele. Então, a gente aprende demais. Quando a gente começa a ler esse personagem. E uma outra arma que a gente deve usar é um dicionário bíblico. Porque quando você tem um dicionário bíblico e você tem o texto bíblico na linguagem mais pontual, como a de hoje, você tem mais chance de fazer o quê? O que nós chamamos em psicologia de ponte psicológica com os personagens. Ponte psicológica com os personagens. Você vai entender a motivação daqueles personagens e vai entender por que aqueles personagens agiram daquela forma, por que eles pensavam daquela forma, quais eram as motivações que levaram eles a agir daquela forma e não conforme Deus queria. Entendeu? Então, é de suma importância isso. Inclusive, as nossas editoras evangélicas especializadas hoje, elas estão se preocupando muito em quê? Que os nossos livros de história ou arqueologia do Antigo Testamento ou do Novo Testamento não tenham mais do que 20 páginas, sejam coloridas e cheias de fotos ilustrando bem esse mundo bíblico. Por quê? Porque quando a gente faz isso, a galera adora, pastor. Não interessa se é a galera da universidade, não interessa se é a galera do interiorzão, a galera adora saber como é que era o mundo bíblico. E a editora Mundo Cristão tem ali vários atlas de personagens e atlas de lugares da geografia bíblica. E isso a gente tem usado muito lá no Rio, tem usado muito aqui em São Paulo, para fazer a galera das universidades se automotivarem para o estudo da Bíblia, entendeu? Inclusive, dentro da Unicamp e dentro da USP, tem vários grupos de estudo bíblicos que têm se dedicado mesmo a essa área, entendeu? E hoje, uma das melhores maneiras da gente agir dessa forma é o seguinte: leitura da Bíblia na linguagem de hoje. E segunda questão é estudar os personagens nos dicionários bíblicos, nos atlas bíblicos. Inclusive, os atlas bíblicos hoje, eles têm menos páginas, que é uma forma da gente se interessar mais em estudar esses personagens. Não sei se respondi sua pergunta, pastor. Ok, pastor, muito obrigado. Cléo, não sei se você quer fazer já uma primeira ressonância da fala do pastor, fica à vontade nesse momento. Então, eu quero dizer da minha alegria, né, de ter a oportunidade de ouvir o pastor Paulo falar daquilo que tem sido o sofrimento da liderança aqui na Bahia. E dá uma sensação de que a palavra de Deus, ela está como que algemada diante de todas essas distrações, né? Nós temos falado muito sobre isso, sobre a questão das distrações. Há um projeto, né? Um projeto que não é de Deus, para fazer com que a gente acredite
que nós podemos viver de qualquer jeito e ter excelentes resultados. E, na realidade, a Bíblia diz, se por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, o amor será esfriado, né? O amor será diminuído. Então, o amor por Cristo, como também o amor de uma pessoa por outra, ela precisa ser adubada. Se uma pessoa ama alguém, um elemento fundamental para que o amor cresça e permaneça de maneira contínua é o relacionamento, é o convívio. Você imagina que no passado você já gostou de tantas pessoas, mas elas desapareceram do seu convívio e elas também desapareceram dos seus sentimentos. Em relação à palavra de Deus, a resposta que o pastor Paulo deu é a resposta que eu, o pastor Daniel e toda a liderança temos batido. Não existe outra estratégia. A estratégia é conhecer a palavra de Deus, é ter sede de Deus. Então, quanto maior é a busca por Deus, maior é Deus atuar de maneira tremenda no nosso meio. As famílias, elas funcionam como a extensão de distrações. Ao invés da família assumir um lugar de impacto, hoje, na atualidade, as famílias, elas têm levado os seus filhos, incentivado os seus filhos às distrações do mundo. E aí eu lhe pergunto, como é que a igreja vai exercer um papel de educação? Se esse trabalho de parceria com os pais, ele é quebrado. Porque a ação da igreja tem que estar dentro da família. É uma mão amiga entre igreja e família. Se a família está distraída, como é que nós vamos impactar uma geração que está permeada pela secularização, a privatização, pluralização? Como é que nós vamos impactá-los? Se aquilo que nós temos oferecido de estudo da palavra de Deus, as famílias estão dormindo. Os filhos, eles são filhos hoje do quarto. Os filhos, eles são filhos do quarto. Então, ele tem dentro do quarto lá tudo de que ele precisa. Então, ele não precisa de igreja, ele não precisa conviver com os pais, ele não precisa conviver com os irmãos, ele não precisa conviver com os avós, com os tios, com os primos. Por quê? Porque eles têm um quarto. Ele tem um quarto e ele tem o celular de última geração, ele tem uma internet maravilhosa. Por que ele precisaria aprender a viver em comunidade? Por que ele vai precisar viver em comunidade? Então, essa é uma pergunta que precisa ser respondida pelos pais. Por quê? Nós dois precisamos segurar junto a palavra de Deus, os pais, a educação religiosa e o projeto. Projeto que vamos alcançar através de quê? Do estudo da palavra, da oração e da família. A irmã Francisca, esta semana, se mostrou extremamente preocupada. Me mandou alguns zaps, dizendo, Cleonaide, eu não consigo fazer. Os meus alunos estão no nível de envolvimento maior na escola bíblica dominical que nós temos oferecido online, para dar continuidade a um projeto de educação. Porque os pais, nem sempre, têm esse olhar preocupado de que a criança está em casa, mas ela precisa estudar a palavra de Deus. É preciso que eu, como pai, sente na mesa com eles. Agora é o horário da escola, eu vou estar aqui junto com você, eu vou participar com você. Então, assim, é preciso reavaliar o lugar da família no projeto do conhecer a Deus e de viver para Deus.
temos batido Olha, tanto nessa tecla. Pastor Paulo, fica à vontade. Uma coisa que a gente precisa parar para observar é que nada vai substituir a responsabilidade que um pai e uma mãe têm com relação à educação dos filhos. Inclusive, lá no Antigo Testamento, nós vamos ver que quando Deus vai estabelecer os 10 mandamentos e apresentá-lo para Moisés, ele deixa bem claro uma coisa, ó, honra teu pai e tua mãe. E ele deixando bem claro uma coisa, para que se prolonguem os teus dias na terra, para que vivas mais nesta terra. Por que essa preocupação? Nós só teremos dias longos na nossa vida particular se honrarmos pai e mãe. E honrar pai e mãe significa que eu obedeço meu pai porque o meu pai escolheu e quer o melhor para mim. Eu obedeço a minha mãe incondicionalmente, porque tudo que ela faz é pensando no meu bem-estar. E ai do pai e da mãe se não estiverem pensando e fazendo tudo para o bem-estar deste filho. Vão desviar este filho do temor e dos caminhos do Senhor. Aí vai ser mais difícil a banda tocar. Então, é muito importante que as pessoas entendam que aqui, para a gente que está aqui no Sul, o pessoal do Nordeste é mais familiar. Tem esse negócio de maninha, painho, entendeu? Mas acontece que o painho e a maninha têm respeito da galera. Não só respeito, tem a paixão da galera. A galera ama profundamente maninha e painho. Procura fazer tudo para agradar painho e maninha. E sabe por quê? Porque eles sabem que o pai não é só o paizinho do coração, é o tudo deles, é o referencial deles de bondade, de carinho, de trabalho, de respeito e consideração. E a maninha, que a mãe deles é referência de bondade, de carinho, de amor, de afeição, de dedicação ao trabalho. Então, estas questões são muito pontuais. São muito pontuais. Então, essa questão de educação para um mundo em mudança, nós temos que estar sempre alertando essa geração. Porque essa geração, nós que somos mais antigos, conseguimos desenvolver conceito, entender as partes que estão afetando, mas essa geração que está vivendo este momento, elas não têm o senso crítico para saber que estão sendo secularizadas, que estão vivendo num mundo muito plural, que elas têm uma vivência privativa. Ela não consegue perceber isso, não. Principalmente a geração que está na escola bíblica dominical e na igreja. Então, de alguma forma, a gente tem que deixar essa galera atenta, porque essa galera, ela ou vai para a universidade, ou está na universidade, e ela precisa da nossa colaboração, da nossa orientação constante. Entendeu, pastor? Então, é de suma importância que a gente não perca nunca o olhar crítico, porque as consequências da pós-modernidade são sentidas com facilidade extrema. A falta do temor de Deus, isso não nasceu do acaso, isso é imposto pela cultura. É a autossuficiência do homem. Isso não nasceu por acaso, é imposto pela cultura.
a desnecessidade da religião. Isso não nasceu do acaso, foi imposto pela cultura, através do tempo. Entendeu? Então, quando a gente olha que essa juventude ela acaba sendo escravizada pela internet, pelo celular, pelos telejornais, pelos sites especializados, é porque alguém deixou de exercer a sua função de educação pertinente. Ou seja, ou como pai, ou como mãe. E deixa eu fazer um adendo aqui, antes que meu tempo se extingua. É o seguinte, ó, quando na ausência de pai e mãe, a igreja não pode falhar na orientação. Tem que orientar. Olha, você precisa ser obediente a seu pai e sua mãe. Mas se puder chegar junto, ó, pai e mãe, Deus vai cobrar de vocês. Não importa se você é crente, se você é da Umbanda, ou se você é do Candomblé, ou se você é pai, você é mãe. Deus vai cobrar de você. Não importa a sua fé. Deus vai cobrar de você. Deus vai cobrar de você. Que educação que você está dando. Você está cobrando do seu filho amor, respeito. Está cobrando dele respeito pelos mais velhos, pelas autoridades. Está pontualizando bem isso aí. Então, esse que é o aspecto que a gente não pode abrir mão. Que a gente não pode abrir mão. Então, eu gostaria muito que essa parte ficasse bem assim esclarecida para os senhores. Não sei se tem alguma pergunta a ser feita nesse particular, outra pergunta. Tem muita pergunta. Gabriel, por favor, começa a conduzir as perguntas aí para a gente. Estamos sim. Isso mesmo. Isso, Nohara Vanessa, né? Ótimo. Vamos lá, pergunta da Nohara Vanessa. Pois é, pastor. Pior que a secularização de comportamento é a secularização dos princípios, principalmente a partir de uma ideologia política que adentra a igreja e relativiza a palavra de Deus. Como a igreja pode combater isso? A igreja só pode combater essa relativização, essa secularização, através de uma pregação expositiva. E pregação expositiva significa, essa pregação ela é pontual. Você lê o texto bíblico, fala do personagem, fala do contexto e aplica a situação que estamos vivendo hoje. Se a pregação não for contextualizada, e se o ensino bíblico da escola bíblica dominical não for contextualizado, as pessoas vão se sentirem perdidas nos seus problemas e no seu viver do dia a dia. Então, é de suma importância que a palavra de Deus seja aplicada a cada contexto e explicada nos seus viés. Entendeu? É bem interessante isso, pastor. Quando a gente relativiza, né? Relativiza. E aí a Nohara coloca muito bem que a secularização do comportamento, a secularização dos princípios, a relativização dos princípios é pior do que a secularização do comportamento, né? Aliás, um é resultado do outro, né? Quando relativiza os princípios, negocia os princípios, aí o comportamento será muito bem colocado, né? Se a gente relativiza os princípios, aí desanda tudo. Por quê? Eu não vou ter mais o temor de Deus. Eu não vou ter mais o respeito como palavra de Deus.
eu não vou ter respeito pelos meus irmãos, porque eles faz parte da comunhão que é a igreja. Então, a gente vai perder a consciência de igreja, vai perder o respeito pelas pessoas. Então, uma coisa que a gente não pode perder de vista é que as mudanças radicais, elas não pedem licença, elas tomam de assalto as nossas famílias, as nossas igrejas, as nossas escolas, as nossas universidades, o mundo do trabalho. A secularização não pede licença, a pluralização não pede licença, a privatização não pede licença. Eles chegam e se impõem. Então é complicado, é muito complicado viver nesse mundo. Por isso que, geralmente, aconselho muito pessoal a ler sempre os evangelhos de Jesus. Ali, nas parábolas, nas situações ali, ele aborda todas as situações práticas da nossa vida do dia a dia. E é muito interessante, porque se você não compreender bem essas partes aí, você não vai ter temor pela... Vamos lá. Gabriel, tem mais perguntas aí pra gente? Tem bastante. Vamos lá, pergunta do Jorge Góes. Após a modernidade e a pluralidade de opções que estamos expostos, quais as medidas coercitivas e preventivas para superar essa diversidade? Olha, as medidas não são simples. Primeiro, a nossa pregação do púlpito precisa ser diretiva. Vamos pregar sobre o quê? A teologia de Jesus. O que vamos pontuar na teologia de Jesus? É como que Jesus quer que sejamos discípulos. Então, quais são os caminhos que nós, discípulos, vamos trilhar? E quais são as práticas do dia a dia que vão alimentar esse discipulado? Porque esse discipulado não tem como ser alimentado sem leitura objetiva das Escrituras, sem a prática da oração e sem a determinação do meu viver no dia a dia. Esse que é o grande desafio hoje, pastor. Este que é o grande desafio hoje. Então, a gente tem que ter essa preocupação de que a Bíblia, a leitura bíblica, é para nos deixar bem esclarecidos sobre as respostas que devemos dar para um mundo que está cheio de perguntas e que precisa de respostas pontuais. As nossas respostas não podem ser vagas. Elas precisam ser pontuais. Obrigado, pastor. Vamos lá, Gabriel. Ok, vamos lá. Mais uma pergunta do Jorge Góes. O poder público não poderia inserir, através do MEC, política de inserção nas grades educacionais, focadas principalmente para adolescentes? Podiam, mas não vão fazê-lo. Podiam, mas não vão fazê-lo. Primeiro, porque eles podem se escudar na Constituição. Segundo, porque eles podem se escudar na liberdade de credo. E terceiro, porque eles podem se escudar na liberdade ética que o mundo pós-moderno impõe. Então, veja bem, a gente impor coisas para as pessoas só se for do mesmo grupo. Por exemplo, a Convenção Batista Brasileira tem a sua confissão de fé. Quem não concordar com ela, sai dela. Entendeu? Mas acontece que
A convenção não tem direito de insultar você por discordar do pensamento dela. Ela tem maneiras e pessoas para cuidar dessa prerrogativa. Tem os pastores nas igrejas, tem os educadores religiosos, tem os diáconos e diaconisas, tem os líderes de juventude, tem os líderes de adolescente, tem essa questão toda, entendeu? Então, podemos, mas não devemos agir dessa maneira. Devemos caminhar sempre dentro do melhor modo possível de trazer mudanças no comportamento das pessoas. Não sei se atendi a demanda. Muito bem, vamos lá. Tem uma pergunta da Suane dos Anjos, Gabriel. Isso. A pergunta da Suane dos Anjos aqui no YouTube. Pastor Paulo, qual o desafio da igreja frente à juventude nesse período pós-modernidade? E como influenciá-los positivamente? Eu creio que o maior desafio que a igreja está enfrentando diante da juventude é a secularização. Porque, olha só, é muito difícil você combater a secularização na vida da juventude sem ter a paciência de discipular esse jovem. A gente não pode chegar e escrachar esse jovem ou desligar esse jovem da lista de membros da igreja, porque a gente vai povoar o mundo de pecadores e de dissidentes com a igreja e a gente não vai educar essa galera nos caminhos no temor do Senhor. A igreja, ela existe para educar e incentivar o temor do Senhor na vida dessa gente. Então, à medida que essa gente é instruída na palavra de Deus, essa gente vai aprendendo a ter o temor e o respeito pelas coisas de Deus. E mais, pela igreja de Deus. E mais, pelo pastor da igreja de Deus. E mais, pelo responsável pela educação religiosa da igreja. E mais, pelos líderes da igreja. Diáconos, diaconisas, professores de escola dominical, que procuram dar o melhor da inteligência, capacidade e vontade para servir a esse Deus na igreja. Entendeu? Então, é uma coisa desafiadora mesmo. Não sei se respondi. Vamos lá, vamos lá. Neuza Cunha. Ok, a pergunta dela está um pouco confusa, mas eu vou ler aqui e vocês tentam entender. Numa sociedade pós-moderna, com grande quantidade de opiniões de um mesmo assunto, ponto final, essa pluralidade no mundo secularizado, ponto final, como um jovem cristão pode se comportar diante da palavra de Deus? Em primeiro lugar, só existe uma maneira de você se comportar nesse mundo plural. É não perder sua identidade. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O muçulmano deixa de ser muçulmano na nossa sociedade? Não. O católico praticante deixa de ser católico praticante na nossa sociedade? Não. Eu tenho uma amiga que ela é umbandista praticante. Ela nunca deixou a sua fé por conta disso, por causa da pluralidade do mundo que está. Eu tenho uma amiga que ela é índia, e ela, por ser índia, ela é animista, e ela nunca deixou de ser animista por conta de pressões outras. Ela tem a sua fé, o seu modo de ser, pensar e agir. Então, uma coisa que a gente precisa aprender é não perder a nossa identidade. Nós podemos aperfeiçoar a nossa identidade, a gente pode aperfeiçoar o nosso conhecimento e ponto. Ponto. Tá bom, não tem para onde correr. Entendeu? Não sei se respondi a sua pergunta. Muito bem, muito bem.
A Zildete Barbosa tem uma pergunta, Gabriel. Isso, pergunta da Zildete Barbosa. Pastor, o que acontece no coração de um jovem que passa a infância e a adolescência sendo cristão e servindo, e quando se torna um jovem, sai do caminho e não mais congrega? O que fazer para trazer esse jovem de volta para o caminho? Ó, essa questão é uma questão muito séria. Por quê? Eu fui criado nos caminhos do Senhor. Tá me entendendo? Eu fui criado nos caminhos do Senhor. Eu sou filho adotivo. Mas acontece que a minha mãe, ela ela tinha preocupação de me instruir na palavra e tudo. O que aconteceu? Quando a minha mãe morreu, eu fiquei com muita raiva de Deus. Minha mãe era evangélica, eu fiquei com tanta raiva de Deus, porque a minha mãe morreu de câncer ósseo. E em 1975 não tinha remédio para essa coisa. Então você ficava a metros de distância ouvindo os gritos da minha mãe de tanta dor que ela sentia. E o melhor remédio que se dava na época era ópio. Mas o ópio não podia ser ministrado a todo dia, a toda hora, de qualquer forma. Então eu fiquei com raiva de Deus, porque eu ficava de longe escutando. E a minha diaconisa, vizinha que sempre ajudou aos vizinhos, e eu não aceitava o negócio desse. E quando minha mãe morreu, eu fiquei com raiva de Deus. Abandonei a igreja, abandonei a fé, abandonei a religião, mas tempos depois, eu estava terminando meu curso de formação de professores, e lá eu conheci uma amiga que era presbiteriana e ela era muito crente. E ela começou a me mostrar, olha, Deus não faz isso assim, porque você tem... E ela começou a me instruir, me mostrar, me aconselhar. E ela me fez voltar para os caminhos do Senhor. E sabe como? Com a sua morte inesperada, num desastre de carro. Por quê? Porque simplesmente uma coisa que ninguém conseguia entender. Quando eu olhei ela no seu caixão, ela estava rindo. Eu não entendi aquilo. E as pessoas, o pastor dela pegou bem assim: quem tem Deus no coração pode sofrer qualquer acidente, pode até morrer, mas morre rindo, morre feliz. Morre feliz porque foi para o céu. E aquilo ali mudou a minha vida. Então, existem maneiras e maneiras da gente alcançar o mundo. Alcançar pessoas, mudar pessoas. Então, esse que é o grande desafio nosso hoje, é trazer pessoas de volta aos caminhos do Senhor, fazer com que elas tenham temor do Senhor. Entendeu? Não sei se respondi. Ok, vamos lá, Gabriel. Ok, voltou. A pergunta do Silas, que é a última pergunta até agora aqui. A secularização Gabriel, a necessidade... Oi, diga. Antes, logo após a pergunta de Zildete, descendo mais um pouquinho, tem a pergunta do Pedro Braz. Então, a pergunta dele tá um pouco confusa. Se você conseguir ler ela aí, eu realmente não entendi a pergunta dele. Se você conseguir ler aí e traduzir, Ok, não entendi, não. vou tentar aqui. Só não entendo porque, sabendo de tudo isso, que a Bíblia é verdade, a igreja está sendo engolida pela modernidade e nós ficamos parados. E às vezes até achamos legal. Isso é bom para quem? Né? A quem interessa essa igreja que não reage, né? Que é engolida pela modernidade, Isso. sabendo que a Bíblia é verdade? A quem interessa essa inércia da igreja? Essa é a pergunta do Pedro, né?
Pastor Paulo? É isso. Muito bem, vamos prosseguir aqui. Daqui a pouco o Paulo chega. Qual é a pergunta do Silas? Do Silas é assim: a secularização, a não necessidade da religião, o homem no centro, não são características bem anteriores após a modernidade, como o tempo e o renascimento? Como no tempo do Renascimento. Como o Isso. tempo do Renascimento. Sim, Como sim. o tempo e do renascimento, né? Acho que é isso. Ele estava se referindo, o Renascimento foi uma época, né, também, como a pós-modernidade é um. Isso. Ô, Cléo, você quer começar a comentar até o pastor Paulo entrar? Então, gente, eu queria dar uma retornada aí no tema da pergunta de Pedro. Daniel, tente fazer contato aí com o pastor Paulo. Saia aí um pouquinho e entre para fazer um contato com o pastor Paulo. Ele está tentando falar aqui. Ok. Então, eu queria dar uma retomadazinha na pergunta de Pedro. E agora? Então, assim, Pedro diz o seguinte: por que que nós sabemos tudo isso e as coisas continuam como antes? A serviço de quê? A gente acaba dando continuidade a tudo isso. A quem interessa? Então, essa pergunta é uma pergunta significativa, porque nós conseguimos perceber o perigo, conseguimos perceber as alterações no comportamento, mas nós estamos distraídos. Então, ter a sensação, de algum modo, de que as coisas vão continuar sendo assim, e nós estamos apenas aguardando a volta de Cristo. E aí nos distraímos e atribuímos a esse comportamento a um processo que tem a ver com a volta de Cristo. Todo mundo acabou se esfriando, muita gente está se esfriando na fé, e isso é uma coisa normal. E não é. Nós, como igreja, porque a igreja somos nós, né? Então, nós, como igreja, precisamos, na sua individualidade, se levantar como uma voz profética no nosso meio. Né? Precisamos continuar profetizando a palavra de Deus, dizendo da necessidade do retorno para Deus. Então, o papel é meu, o papel é de Pedro, o papel é de todos nós. Caminhar para o retorno dos princípios. E qual é o princípio? A palavra de Deus. Às vezes eu ouço a pessoa dizer assim, mas não adianta eu dizer nada, porque eu vou ser uma voz no meio do deserto. Eu não vou dizer nada, porque não vai adiantar nada eu falar. Bem, a gente não pode perder a esperança. Ainda que não aconteça algo, mas houve uma voz que fez lembrar os princípios da palavra de Deus. Então, deve haver no meio da multidão pessoas que também estão preocupadas em observar o princípio da palavra de Deus. Então, se João Batista pensasse que ele era uma voz no deserto e ele calasse, ele não teria construído o ministério que ele construiu no meio do deserto com aqueles que estavam sedentos lá. Então, todos nós ainda precisamos, mesmo no meio do deserto, do secularismo, mesmo no deserto
eu e você temos que nos levantar como porta-voz do retorno para os princípios da palavra de Deus. A pós-modernidade, a pós-modernidade tem sido verdadeiramente um problema interpretativo da cultura. A gente, às vezes, eu tenho a impressão de que nós não nos preparamos para esse momento cultural. E aí, fomos assaltados por essa transformação. Aí a gente achava que tínhamos valores fortes, mas nos esquecemos que os meninos que estavam atrás de nós não tinham a mesma criação da gente, não tinham os mesmos valores, entendeu? Então, por isso que está sendo uma geração difícil de ser reconduzida aos caminhos e ao temor do Senhor, porque essa geração está sendo desafiada pela pós-modernidade da maneira mais cruel, dentro do ambiente universitário, ou dentro da vida, ou no ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho ou o universo, ou o ambiente universitário tem corrompido demais essa galera. Então, tem impedido que essa galera esteja fielmente na igreja e no mundo. É muito complicada essa situação. Eu entendo a situação deles, mas eu não sei se todos os pastores e líderes espirituais entendem o que está acontecendo com eles. É uma geração que tem que ser discipulada com paciência. O discipulado hoje, ele é extremamente necessário. E não é na forma de G12, não. Tem que ser discipulado individual. Se você não fizer que nem Jesus, trabalhar com a personalidade, com o caráter e as dificuldades de cada um, fica muito difícil manter essa galera na igreja. Muito bem. Tem uma pergunta do pastor Silas aqui, pastor Paulo, que eu acho bem interessante a gente expor ela aqui novamente. Gabriel, por favor. Gabriel. Sim. Na realidade, isso aí é consequência histórica do Renascimento. Porque no Renascimento, o primeiro combate do Renascimento foi a religião católica, que estava sendo mal propagada, estava sendo disputado cargos, porções de terra. Então, em função disso, a religião foi se tornando irrelevante. Foi necessário uma reforma protestante para trazer de volta o valor da fé religiosa, o valor firmado em um Deus que está vivo, atuante, mostrar o valor significativo das Sagradas Escrituras, que até então não tinham valor. Por isso que mais tarde, no século XVIII, vai surgir a escola bíblica dominical para reforçar o protestantismo de missão. Então, é muito importante para nós a escola bíblica, se as pessoas tiverem bem essa ideia.
essa proposta, esse trabalho que eu estou fazendo com os senhores aqui, eu já estou, inclusive, já comecei com a minha esposa, que eu já estou passando para o papel e vou mandar para vocês. Depois vocês me dão um e-mail de vocês, que eu vou mandar o e-mail para vocês. E aí vocês vão ter a oportunidade de ponderar sobre essas questões. Mas eu estou procurando ser o mais claro e o mais simples possível. Mas acontece que a pós-modernidade, ela pegou todo mundo de calças curtas. Pegou a igreja, pegou a família, pegou a sociedade, pegou todo mundo desarmado. Ninguém estava preparado para esse tempo. Ó, a maior prova disso é que as novas tecnologias surgiram e ninguém sabia lidar com elas. O computador surgiu, nem todo mundo sabia mexer com ele. Depois surgiram os chamados telefones celulares. Eu sou da época ainda que quando o primeiro telefone celular surgiu, era do tamanho de um tijolo, cara. Hoje ele é finíssimo, cara. Tem um monte... A tecnologia avançou de tal maneira. Aquela profecia lá de Daniel, de que disse que o conhecimento se multiplicaria até o infinito, eu lia aquilo, achava aquilo na década de 70 e 80, achava aquilo uma estupidice. Mas, camarada, quando eu cheguei na década de 90, quando eu cheguei no século XXI, aí eu vi como é que eu estava atrasado, meu. As transformações foram muitas e muitas e muitas. Entendeu? A internet parece terra de ninguém, mas não é assim, não. Ela tem leis. Ela tem controle. Entendeu? Então é um negócio assim tremendão mesmo. A gente está enfrentando essas mudanças radicais mesmo. A gente não estava preparado para essas mudanças, mas o mundo mudou radicalmente. Em algumas partes do mundo, o mundo está meio retrocesso, mas onde a tecnologia chegou, o mundo avançou de tal maneira que as pessoas até se esquecem da fé religiosa, porque elas conseguem viver com tecnologia e tecnologia e tecnologia e não sentem necessidade de mais nada. Então é muito complicado esse mundo em que a gente está vivendo. Não sei se atendi a demanda, se respondi. Muito bem, a gente desde já agradece a todos e todas que participam conosco, estão participando por meio das perguntas. Essa é uma EBD interativa e isso é que enriquece esse ambiente que a gente chamou carinhosamente de mover de edificação. Então, a gente agradece a todas as pessoas que estão interagindo com a gente, que estão participando, mesmo que não interagindo, mandando perguntas, fazendo comentários aqui. Nós temos muitos comentários também, pastor. Nós temos aí, já estamos chegando ao final da nossa escola bíblica, temos aqui mais 3 perguntas, a última é do Renildo, e aí a gente fecha o ciclo de perguntas e passa a palavra para as considerações finais, tá bom? Gabriel, por favor. Olha, em primeiro lugar, a ideologização do mundo através da pós-modernidade, ela tem uma finalidade. O que é? É aplacar a radicalização da fé religiosa, seja ela cristã, seja ela islâmica, seja ela budista, não interessa. É acabar com a radicalização religiosa. Esse é o papel principal dessa pós-modernidade.
Mas é bom que a gente entenda uma coisa. A pós-modernidade, esse período de mudanças radicais, ele veio para ficar. Até a volta de Jesus vai ser uma mudança atrás da outra. Seja mudança de costume, seja mudança de comportamento, ou seja mudança, acréscimos tecnológicos. Entendeu? Pode surgir outras tecnologias de comunicação, mas a tendência agora é o que está documentado em Daniel. O conhecimento da ciência se multiplicaria de tal maneira, cara, me dá um susto. Quando você vai ler o texto hebraico, é de tal maneira, é como se fosse assim, multiplicando 20 por 10 milhões. Cara, seria um crescimento exponencial. Eu falo conhecimento exponencial, porque quando você fala em conhecimento exponencial, você não tem mais limite. Exponencial não tem limite. Entendeu? Então, as pessoas precisam estar preparadas. Estamos no mundo do conhecimento, mas também estamos no mundo secularizado, no mundo plural, no mundo privatizado. Vamos lá, Gabriel. Eu não sei a demanda, né? Eu gostaria de agradecer à professora Cleonaide, ao pastor, essa oportunidade, entendeu? Eu fiquei, assim, um tanto, muito feliz de poder ter contribuído, de alguma forma, com o reino de Deus. Porque a juventude e as pessoas têm tido muitos questionamentos. Mas se a gente pode ajudar as pessoas a resolverem seus questionamentos, a refletir melhor sobre o mundo que a cerca, a gente fica muito contente. Viu, professora Cleonaide, minha amiga do coração, pastor, que Deus esteja abençoando. Pastor Daniel, amém. Tá bom, Cléo, suas considerações finais, seus agradecimentos. Eu quero agradecer a Deus, né, pela oportunidade desse reencontro. Nós nos conhecemos há mais de 20 anos e o pastor conheceu minha mãe, conheceu meu pai, e eu quero dizer assim da minha gratidão, né, dele poder contribuir com o ministério que o Senhor colocou para que eu pudesse dar conta, né, e amar as pessoas e cuidar delas. Então, assim, eu estou feliz com a sua contribuição. Gostaria, inclusive, né, de apresentar para a igreja os livros que foram escritos pelo pastor Paulo. Eu vou ser essa ponte que vai divulgar os livros dele para aqueles que puderem, né, e adquirir esses livros, e nós iniciarmos um processo de aprofundamento ainda maior no estudo sistemático da palavra de Deus. Então, que Deus continue despertando a gente para o estudo da palavra de Deus, colocando isso como prioridade, porque até que o Senhor volte, foi essa ordem que ele nos deixou, que nós devemos estudar a palavra de Deus até que ele volte. Então, que Deus nos ajude e aperfeiçoe a igreja de Jesus Cristo, que se encontra na segunda igreja ali, em Candeias. Deus abençoe o pastor Paulo, a sua esposa. Deus abençoe, viu? Muito obrigado. Muito obrigado. A juventude da sua igreja e a toda a igreja, viu, querido? Professora Cleonaide, Deus abençoe a sua vida, querida. Deus abençoe a todos. Abraço, hein? Pastor Paulo, quero expressar também a gratidão a Deus por tê-lo conosco nesse domingo, por ouvir a voz de Deus por intermédio da sua vida, e
Nossa oração é que o Senhor continue conduzindo a sua vida nesse processo, usando como instrumento para que a palavra dele continue sendo proclamada nesse mundo tão plural, nesse mundo tão secularizado, nesse mundo tão privatizado, que a sua voz continue sendo um instrumento de Deus para alertar aqueles e aquelas que estão em seu caminho. Que Deus continue te abençoando sua esposa, seu ministério. Eu sei que a caminhada é longa aí, tem muitas responsabilidades eclesiais. Que o Senhor continue te usando de uma maneira poderosa. Muito obrigado por tudo. Acredito que essa é a primeira das muitas vezes que a gente vai se encontrar. Orar para que essa pandemia passe logo, para dar um pulinho aqui na Bahia, para comer acarajé, para ministrar aqui a igreja. Deus continue abençoando, pastor Paulo. Muito obrigado. Deus abençoe, grande Cléo, pastor. Amém. Amém. Queremos agradecer mais uma vez a todos e todas que estiveram conosco em nossa escola bíblica. Eu quero pedir a Cléo que ore a Deus agradecendo por esse encontro e abençoando a todos e todas que estiveram com a gente. Pai, glorificado e exaltado seja o teu nome. Ó Deus, nos prepara para o arrebatamento da igreja. Que todos nós, ó Pai, estejamos prontos para viver a glória de estar contigo para sempre. Ó Deus, que nesse período que aguardamos o teu retorno, nós possamos ser grandemente usados na obra do Senhor na terra. E que, ó Deus, cada membro desta igreja, cada congregado, cada pessoa que tem recebido a palavra de Deus, possa, ó Deus, assumir o compromisso de ser discipulador, para que possamos, ó Deus, ganhar muitos para Cristo. E assim o teu nome permaneça sendo glorificado. Muito obrigado, ó Deus, pelos discipuladores da nossa igreja, pelos ministérios que o Senhor formou neste lugar. Que a bênção de Deus seja sobre toda esta liderança e seja sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Para a glória do teu nome, prepara-nos, ó Deus, e santifica as nossas vidas, para que possamos, ó Deus, permanecer em Cristo até o arrebatamento da tua igreja. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Lembrando a todos e todas que hoje, às 17 horas, em nosso canal, estaremos louvando ao Senhor juntamente com as crianças. Às 18 horas, no templo e também no canal, iremos celebrar ao Senhor com muita alegria. O pastor Silas vai ministrar a palavra. Na próxima quarta-feira também, lembrando aos irmãos que o nosso culto já voltou ao horário normal de 19 horas, porque o toque de recolher foi ampliado, saiu de 20 horas para 22, então as quartas-feiras já retornaram para o horário normal. Então, quarta-feira também estaremos juntos, celebrando ao Senhor com muita alegria. Muito obrigado, Cléo, muito obrigado, pastor Paulo, muito obrigado, Gabriel, aí na técnica, muito obrigado a você que esteve conosco até este momento. Que o Senhor nos abençoe e dê um bom almoço a todos, um culto logo mais à noite na presença do Senhor. Forte abraço, fiquem com Deus, até a próxima.